Rapaz, eu não posso usar aqui uma descrição que usaram no Facebook sobre o meu estado de espírito, mas dá pra falar que terça-feira o seu Saindo da Bolha ficou mais feliz que pinto no lixo. Mais feliz que filho de barbeiro em quermesse me ensinaram essa semana. E se eu não estiver falando bobagem, os gaúchos me corrijam, por favor, mais faceiro que mosca em tampa de xarope. Tá bom assim? Tá ótimo? Pois bem, pois é. Hoje, essa semana eu cantei no banheiro, cantei andando pra vir pro escritório, peidei no elevador mentira. Tava que eu não me aguentava. Coisa boa mesmo. Apesar de ter certeza pessoal, eu não posso transferir essa certeza pra você porque eu não tenho dados de que, no caso, teve fraudes lá na Virgínia. Sim, porque ainda assim o Glenn Youngkin, né? Eu ia falar Youngkin separado. Ele foi eleito na Virgínia, mas não só ele, tá? E é sobre essa super terça que a gente vai contextualizar e falar das perspectivas futuras a partir dos efeitos que ela traz. Daqui a pouco a gente volta bem feliz. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. A Super Terça Republicana. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Hoje tem uma outra coisa aí pra gente comemorar. Hoje é o nosso episódio 300, apesar de ser o 92, né, do Saindo da Bolha. Nesse formato é o episódio 300 do podcast. Sim, quem tem acompanhado a gente há mais tempo, mais recentemente, talvez não saiba que a gente tem esse monte de coisa aí para trás, mas é o 300, considerando todos os demais formatos que já tivemos. Só para lembrar, por exemplo, a gente teve o Saindo da Bolha, mais o começo aí era de 60 minutos, com o vozeirão do Rogerião anunciando. Saindo da Bolha. Menos notícia, mais informação para você. Teve as bolinhas da semana, com o Fabão anunciando. Bolinha da semana. Toda semana, uma nova história para você refletir. Depois teve os 200 também com a abertura do Rogerão. Você está no 200 Segundos, um programa de 200 segundos para a gente contar a melhor história do dia. O Saindo da Bolha mais novo com a abertura do Mr. Way. Saindo da Bolha. Menos notícia, mais informação para você. E teve também, tinha esquecido, as rapidinhas com a abertura do Rogerão. Hoje é dia de rapidinha. Informações e fatos sem preliminares. E agora, só agora que é esse formato aí de uns 30 minutos, Saindo da Bolha novo. Então tô feliz aí de estar com vocês por 300 programas, gente. Vai se ferrar. Nunca imaginei que ia ser tão longevo o nosso podcast, tá? Então, para comemorar e vocês ficarem felizes, vou dar de presente uma coisa. Não vou fazer jabá, tá bom? Chega, vamos pra frente. Vida que segue, claro. Começando do começo. Pois é, a gente fez o nosso programa sobre as eleições da Virgínia na virada da semana agora, e a gente nem imaginava que essa nossa empolgação com a possibilidade do Glenn Youngkin ganhar poderia ser tão mais interessante do que realmente foi. Eu não vou voltar ao que a gente já falou, das histórias relativas a essa eleição inicialmente, o prévio dela. Não vou contar dos truques ridículos que os caras tentaram empregar para tentar atrapalhar a candidatura do Youngkin, do tipo botar um supremacista branco negro, né? Não, vou fazer o seguinte, eu vou contar mais um caso que eu só fiquei sabendo ontem. E é um golpe tão burro, mas tão burro que só podia sair da cabeça de um democrata da turma do bloco clintoniano, que é o bloquinho aí do McAuliffe, tá? Que, aliás, anda com esse bloco clintoniano anda com os problemas legais sérios, viu? Tá? Uma hora a gente vai contar para vocês, porque é interessante, mas hoje é dia de falar de republicano. Como vocês sabem, a candidatura democrata nacionalizou a campanha, né? Fez aquela fila, né? Que nem os caras, aquela fila de conga de
convidados de democrata, veio Obama, veio Biden, veio a Kamala e tal, porque eles achavam que o apoio do Trump seria muito prejudicial para o Youngkin. Então o que eles fizeram? Adivinha? Eles prepararam malas diretas, enviaram algumas milhares pelo correio, mala direta bonitinha, caprichada mesmo, tá? Com a imagem do Youngkin de pé do lado do Trump. Do lado do Youngkin eles colocaram aí em texto alguns itens da plataforma dele real, de fato, o que ele tinha em plataforma, e do lado do Trump algumas citações do Trump nos comícios sobre a campanha lá da Virgínia. Ou seja, os caras acharam que foi uma puta sacada, desculpe a expressão, fazendo propaganda de graça pro Youngkin, achando que ia atrapalhar a vida dele, tá? Mas vocês podem ver que não atrapalhou, muito pelo contrário. Em um certo sentido ajudou, né? Porque foi material de graça para os caras financiados pelo comitê do McAuliffe. Show, né? Que ideia brilhante. Claro que foi péssima. Mas se eu sair da bolha, será que é verdade essa história mesmo? Não era a campanha dos republicanos? Não, gente, porque pela legislação deles, eles têm que mostrar no material impresso quem mandou. E estava lá, que foi pago pelo Partido Democrata da Virgínia, essas malas diretas aí, fazendo propaganda do Youngkin para eleitores. Então, muito obrigado, otários. Mas avançando no tempo, eu digo que, imagino que sim, que teve sacanagem por lá. Primeiro porque tinham notícias de sessões eleitorais que estavam mandando embora eleitor, ou para o final da fila, eleitores sem máscara, o que era ilegal. E porque também teve lá aquela red flag lá no começo da apuração em o condado de Halifax, que é o mais populoso da Virgínia, e super azulão democrático, tá? Avisando que eles iam atrasar o início da contagem de votos. Exatamente o mesmo script nas eleições nacionais, em diferentes swing states na época, vocês vão lembrar. Vai atrasar, vai parar no meio da noite, né? Aquela carona de fraude que a gente fala. Mas mais ou menos no estilo, vamos ver quantos votos a gente precisa para completar essa diferença caso o outro esteja na frente. Provas eu tenho que teve fraude? Não, senhor, não teve. Não tenho. Teve fraude local ou fraude generalizada? Eu diria que talvez locais. Ainda assim, o fato é que não deu. A contagem já estava 95% e as grandes TVs, isso é também uma coisa que chama a atenção, tá? As TVs insistiam em não reconhecer a vitória do Youngkin. Estava apertada, mas não estava tão apertada assim, tá? 95%, 96% e a margem não dava mais. Então eles falavam que eles justificavam que estavam esperando ser matematicamente impossível. E isso é muito longe da pressa, eles nunca tiveram esse cuidado, né? Quando eles saíram indicando vitórias democratas nas eleições nacionais do ano passado, vocês vão lembrar, caía 5 votos na urna, pimba, já falava que o Biden estava provavelmente eleito naquele estado. Tal. O McAuliffe mesmo, o candidato, enrolou para reconhecer a derrota, começou a ficar estranho, e no final, já a noite adentro, não foi possível mais adiar, então Youngkin eleito. Olha aí que coisa boa. Mas espera um pouco. Enquanto o foco da direita estava no acompanhamento da Virgínia e da mídia e da esquerda em comemorar o óbvio, por exemplo, Nova York, Prefeitura de Boston, eleições municipais, menos importante então que eleições estaduais, um ruído começou a chamar a atenção. A apuração estava avançando em Nova Jersey, e o candidato republicano lá, o Jack Ciattarelli, ele não ia para segundo lugar, ele estava em primeiro lugar ainda, tá? E era certo que ele não ia ganhar. Pelas pesquisas, pelo menos, pelas indicações, pelos analistas políticos, não tinha chance do Ciattarelli ganhar, de forma nenhuma. E estava lá, 20% correndo, 30% da apuração, 40% da apuração, 50%, e nada do homem cair. Vamos ser francos, ninguém esperava. 60%, 70%, 80% e dá-lhe o Ciattarelli na primeira posição. Com uma margem pequena, é verdade, mas ninguém estava vendo que, apesar da tendência eventual de virada no final, que os republicanos tinham chances de ganhar sim em Nova Jersey. Gente, Nova Jersey é estado azulão, apesar de ter encaixado uns governadores republicanos lá, como tipo o Chris Christie, aquele gordinho safado, mas geralmente são os republicanos, não são, aliás, republicanos hardcore não, tá? São
Não tem ninguém cheirando maga disputando geralmente a Nova Jersey. Entrou à noite, passou o dia, o Murphy, o atual governador, virou e deve vencer na contagem final, apertadíssimo, tá? Nova Jersey não é daqueles estados que tem recontagem automática no caso de eleições apertadas. Então é muito provável que os republicanos peçam uma recontagem, porque já se acharam aí algumas situações estranhas por lá também, inclusive filmagem mesmo, vídeo de oficial de mesa liberando voto para não eleitor, e mudanças estranhas de somatória, pelo menos em um condado. Tipo, tem X votos, gira o painel e de repente os republicanos têm menos votos do que antes de virar o painel, e democratas têm mais, meio estranho no mínimo, tá? Então, apesar de não ser muito provável alguma reversão, a gente viu se com toda a baixaria que aconteceu na Nacional não deu em nada, tem história aí pela frente para ser contada ainda, tá? E outro ponto importante é lembrar o seguinte, não tendo dinheiro do Mark rodando por aí nessa eleição, a coisa ficou mais complicada, né? O Mark, ele é bom quando você tem coisas mais centralizadas, mas quando você tem um monte de eleiçãozinha, não dá, tá? O ponto é o seguinte, Biden ganhou por 10 pontos na Virgínia, mas o candidato dos democratas perdeu por lá. O Biden ganhou por 16 pontos em Nova Jersey e a eleição está empatada por lá. O que quer dizer isso? Que o Biden ferrou com os caras? Quer dizer que o Trump empurrou os negros para frente, impulsionou campanhas? Já vamos ver isso já já. Muita calma nessa hora. Se tem uma coisa que foi boa nesse processo de pandemia, foi a gente aprender a analisar... Como é que eu posso dizer? Foi a gente ter muito mais consciência no processo de análise de dados. É isso. Analisar dados desprezando conclusões fáceis. Morreu mais gente por causa do Trump. Sabe aquelas coisas? Morreu menos aqui do que ali por causa da vacina X. No Japão as pessoas são mais distantes, por isso que foi menos forte lá. Esse tipo de coisa. A gente já falou aqui, com os dados porcaria que a gente recebeu sobre esse tema nos últimos praticamente 2 anos, é certo, é líquido e certo que nós nunca vamos saber exatamente o que aconteceu em cada uma das mini pandemias que aconteceram na verdade. Porque morreu mais gente por milhão, sei lá, em Manaus num determinado momento e não depois, e por que a África passou quase em branco nessa pandemia? Porque teve lugar que teve 4 picos, que o pessoal gosta de chamar de ondas, né? E outros, como o Brasil, praticamente teve um longo e um pico curto, tá? Cada país, cada lugar, cada região geográfica do Brasil teve um perfil completamente diferente. Então, de verdade, cada vez que alguém chega com uma solução de problema fácil, chega com uma teoria dessas, assim, simplificada, que via de regra tem muito mais a ver com o que a pessoa quer acreditar do que está baseado em alguma coisa factual, dá vontade de mandar aquela pessoa para aquele lugar. Tem muita variável para ser desprezada por um assuntinho de botequim e o cara te dá uma teoria babaca qualquer e ficar olhando para sua cara como se você fosse louco só porque você faz 2 anos que está estudando essa porcaria. O mesmo se aplica então a esse dia 2, num certo sentido, tá? Esse é um aprendizado foi muito importante. Dá para falar que a América está acordando e se tornando mais republicana baseado nesses pleitos eleitorais aí do dia 2? Não, definitivamente não. Mas, se eu sair da bolha, você não está se contradizendo com relação ao episódio lá da Virgínia? Eu juro que não, para vocês explico por quê. Porque se fosse verdade absoluta, e geralmente verdades acabam tendo que ser absolutas, que isso é uma onda homogênea, Nova York, por exemplo, não teria tido um resultado melhor e não pior se comparado às eleições anteriores. Veja bem, o Eric Adams, que ganhou a eleição lá, democrata, teve proporcionalmente mais votos que o Biden, inclusive. Portanto, sim, a administração federal influencia, mas também a administração estadual influencia, o nível dos candidatos também influencia, e os endossos? Bom, muita gente acredita que sim, e nós mesmos acreditamos que sim também. E, por exemplo, pega os endossos do Trump, né? O Trump, por exemplo, teve uma participação importante durante dessa campanha,
para algumas candidaturas, mas não todas. Veja, de lugar para lugar, o Trump tem mais apelo ou mais rejeição. Tem grupos demográficos que ele tem mais apelo, outros ele tem mais rejeição. Por exemplo, pegam as mulheres do subúrbio, as famosas mulheres de subúrbio, elas não gostam do Trump. Pois é, o Trump, assim, tem uma prova viva disso, que foi, ele já sabia disso, e durante a campanha lá nacional, ele apelou para elas, elas vão começar a gostar de mim e tal, falou alguma coisa nesse sentido, porque ele sabia que não agradava esse grupo específico, e que além de ser um grupo influente, é um público relativamente grande, tá? Um país de classe média americana, os subúrbios das grandes cidades têm uma população muito grande e metade deles é mulher. Então vamos pegar a Virgínia. Lá as mães de subúrbio despejaram os votos fortemente no Youngkin, certo? Mas será que é por causa do Trump? Claro que não. A história lá tem mais a ver com os problemas educacionais, vulgo Critical Race Theory, com o fato do candidato democrata ter falado que os pais têm que ficar fora das escolhas de temas educacionais dos filhos, que é um enorme absurdo, ele praticamente morreu aí. Vamos ser francos, talvez a vitória nesse demográfico esquisito, específico, talvez pudesse ser ainda maior sem o endosso do Trump, porque as mulheres do subúrbio tendem a não gostar tanto do Trump assim, tá? Vamos dizer assim, e daí veio essa brilhante ideia do Partido Democrata de fazer campanha com mala direta, fazendo propaganda do próprio candidato republicano, botando foto do Trump. A lógica, vamos dizer assim, é essa. Como as mulheres do subúrbio não gostam do Trump, vão mandar a mala direta para elas, falando que o Trump participa. Então, assim, existe um espírito, sim, de que existe um demográfico que não bate com ele. Lá na página dele, do Trump, onde ele solta declarações, no dia 11 ele soltou algumas, sem ser modesto, como de costume, né? Ele publicou uma frase do radialista John Frederick. Ele falou o seguinte: se não houvesse Trump nessa eleição, não haveria Glenn Youngkin. Não concordo. A candidatura do Youngkin ganhou um impulso real com a revelação lá do caso de Loudoun County, que a gente fez um programa específico, e na briga feroz também aí que o Mike Ruffo, que é um cara que se especializou em combater a Critical Race Theory nas escolas. Foi muito importante esses dois fatos. Antes disso, nos últimos meses, o Youngkin estava atrás mesmo com o endosso do Trump. Portanto, como a gente falou lá atrás, quando se analisa a Covid, né? O endosso do Trump ajudou o Youngkin? Não tenho dúvida. Eu tenho certeza que sim. Em parte, sim. Ele resolveu a parada? Não sei. O Trump colocou o Youngkin no comando lá em Richmond? Não foi ele que colocou. E Nova Jersey? Acho que os pontos mais interessantes da corrida de Nova Jersey foram não só esse virtual empate entre os republicanos e democratas, como também a história do Ed Durr, lá, o sobrenome é Ed Durr, né, que se elegeu ao Senado estadual. A essa hora é uma história já velha para a maior parte das pessoas, né, mas vale uma pequena correção que nós mesmos caímos com informação errada e que esparramou muito rápido por aí, tá? A gente, quando resolve fazer essas coisas de notícia imediata, às vezes dá umas bolas fora. Então eu fico imaginando que não é o nosso, como é que chama? Nossa especialidade. Ainda que seja uma mixórdia, tá? Pouquíssimo. Os gastos do caminhoneiro Ed Durr, que levou ele para o Senado, lá na disputa contra o atual presidente do Senado de Nova Jersey, foi algo em torno de $5.000 e não 135, como a gente falou e como tem se falado por aí. Esses $135 foram gastos nas primárias, tá? E foram $5.000 de campanha. É realmente pouquíssimo, principalmente se comparar aí com aproximadamente $1 milhão que foi gasto pelo concorrente dele, mas a gente falou, então a gente tem que corrigir aqui também. O que é mais interessante, né, aí é que se ele não teve dinheiro, significa que o partido não estava apoiando ele. Vamos dizer isso bem claro, tem uma vaga aí, se você quiser pega. Ele não teve virtualmente nada de doação porque os próprios republicanos não enxergavam a possibilidade dele, Ed Durr, ter um bom papel durante a eleição. E isso é uma coisa
que a gente costuma falar lá da Califórnia, e certamente deve acontecer em outros estados, deve acontecer em outros condados. O partido já assumiu que certos locais são azuis, tá? Não tem jeito. E então ele nem tenta. Na nossa visão, isso é uma idiotice que é justificada em parte por uma estratégia de concentração em esforços onde eles têm mais chances, né? Nas praças com mais chances, mas nada é ridículo, tá, gente? Nada é ridículo. Alguma coisa você pode impulsionar o cara. Eu gosto muito e eu acompanho a ex-candidata Tamika Hamilton, lá da Califórnia. É certeza que ela hoje seria congressista em Washington, tá? Teria mais um congressista republicano em Washington, californiano, se os republicanos não fossem tão bunda mole em certas ocasiões. Ela, sem apoio nenhum do partido, quase se fez congressista em pleno estado da Califórnia, com doação do quê? De pequenos comerciantes da região. Imagina com uma mãozinha do partido. Mas enfim, o Partido Republicano está longe de ser ainda um partido brilhante. E ele só apanha menos hoje, muito menos hoje, por causa do Trump, que tem uma visão estratégica melhor, tá? Antes disso, apanhou muito, muito mais. E fora Virgínia e Nova Jersey? Bom, antes de falar de outros lugares, vale lembrar que as eleições da Virgínia são para governador e vice separados, tá? Você tem uma eleição para cada um. E que teve por lá também a eleição da Suprema Corte local. Então, chapa completa, tá? Governador, vice, Suprema Corte. A vice, uma simpática mulher chamada Winsome Sears, negra, imigrante jamaicana, diretora de uma unidade, um abrigo de sem-teto do Exército da Salvação, ex-marine, baita curriculão, mandou muito bem, candidato à Suprema Corte, latino, tá? Raparam tudo. Evidente que a esquerda gritona, em geral, tá falando dela, da Winsome Sears, com aquelas boçalidades de privilégio branco que ela tá aproveitando, aquela coisa toda. Aliás, ontem rodou, impressionante, ontem rodou um tweet que mostra bem a cabeça dos aspas progressistas democratas, tá? E de muitos caras de esquerda também, olha que beleza. Coloco aspas aqui para não dizer que eu falei uma canalice dessas, tá? A mulher que tweetou foi uma democrata chamada Helen Carter. E ela fala o seguinte, deixa eu dar aspas de novo, não sou eu que estou falando. Ela diz assim: isso é completamente inaceitável. Se os negros vão votar em racistas, então talvez a gente não devesse deixar eles votar mais. Olha isso, gente. Aí ela termina dizendo assim: às vezes você tem que fazer algum bem para eles se eles não entendem por quê. Repara o discurso, eles, nós não somos todos pessoas, existem eles que eles colocam no cercadinho, né? Eles minorias, eles gays, eles negros, eles... Então assim, nós sabemos o que fazer. Eles não entendem nada, tá? Impressionante. Isso é uma cabeça típica dessa nova esquerda. Uma mulher branca que acha que sabe, aspas, o que, aspas, eles não sabem o que fazer, então é melhor tirar o direito dos sujeitos, deles, né? De novo, bonito, né? Super bonito. Nem preciso dizer o nível de autoritarismo, e aí sim, claro, é evidente, de racismo desse post. Mas é aquela coisa, né, gente? Isso é racismo do bem. Aí pode geral, pode no Twitter, não dá nenhum tipo de problema com o cara que escreve uma canalice dessa, tá? Bom, enfim, desculpa. A Assembleia Estadual da Virgínia também foi recuperada por uma cadeira só, mas foi. Então, agora o Parlamento Local da Virgínia também tem maioria republicana. Barba, cabelo e bigode na Virgínia. Fora isso, onde teve mais notícia boa, por isso que o seu Saindo da Bolha tá feliz, então pega aí o caso, apesar de New York, desculpa, foi frescura agora, apesar de Nova York ser o QG democrata, que por sinal teve a vitória do prefeito lá, democrata, vamos dizer assim, essa grande gestão democrata que está fazendo a cidade simplesmente explodir em violência e em fuga de negócios. Os caras são fantásticos na gestão de uma cidade, e acho que o Guga Chakra não deve saber, porque ele recebe o salário dele garantido lá. Eles acham fantástico aquele lugar. Em um dos boroughs que eles falam, como se fossem subprefeituras, vamos chamar assim,
teve um republicano eleito, e isso é pesado, tá? Muito importante. É um cara chamado Vito Fossella, que, na verdade, seja dita, foi apoiado pelo Trump. Chegou, inclusive, ele ganhou espaço com o apoio do Trump por lá. Pode parecer pouco ganhar um borough, né? Mas esses borough presidents, que seriam os cargos, eles acabam concorrendo futuramente às vagas de prefeito da cidade. Por exemplo, o que ganhou agora, o prefeito que ganhou agora, ele é o... Como é que chama? Eric Adams. Ele já foi borough president da região do Brooklyn, tá? Então é um currículo importante para depois você se candidatar a prefeito. Então foi uma vitória significativa em plena Nova York. Também em Nova York teve uma eleição para a Suprema Corte local e uma moça chamada Danielle Fogel. Eu estou verificando aqui, mas eu acho que teve mais duas pessoas, 2 republicanos eleitos também para a Suprema Corte lá. Garanto uma com certeza. Se forem 3, são 3 vitórias em 3 disputas, tá? E ela levou lá a Suprema Corte local na região de Nova York. Na Pensilvânia, um tal de Kevin Brobson, nunca ouvi dizer, também foi eleito para a Suprema Corte do Estado, sendo republicano. No Texas, em eleição especial, teve o republicano também, John Lujan, tomou uma cadeira que era dos democratas na Assembleia Legislativa Estadual lá, numa eleição especial. Na democraticíssima Seattle, uma mulher chamada Ann Davidson, ganhou a eleição para a procuradoria da cidade com 59% dos votos contra uma outra mulher chamada Nicole Thomas Kennedy, que teve uma plataforma típica de democrata radical, do tipo desencarceramento, oposição ao trabalho da polícia, liberar todo mundo dentro da prisão, aquelas bobagens todas tal. Ela tomou um cacete, 59% para a candidata republicana. No referendo em Minneapolis, para trocar o departamento de polícia por um outro sistema de segurança pública, outro sonoro não. Os democratas que apoiavam essa proposta tomaram na cabeça. Em Long Island, os democratas tiveram 2 derrotas numa tacada só. Eles perderam os procuradores gerais dos condados aí de Nassau e Suffolk. Os 2 que ganharam eram republicanos. Mas mais que isso, e aqui eu vou pedir para vocês ficarem de olho, a gente vai ficar de olho junto aqui. Um monte de conselho escolar teve eleição agora, tá? E esse monte de conselho escolar que teve eleição agora, várias vitórias republicanas. Foi impressionante, o que para mim talvez seja uma das melhores notícias. A política local das escolas começa a fazer pressão nos Estados Unidos de baixo para cima. Isso, gente, pode fazer uma enorme diferença no futuro dos Estados Unidos. Talvez o Daily Wire, que levantou a matéria lá de Loudoun County, talvez o Mark Ruffalo, que tem lutado contra o Critical Race Theory, talvez o Project Veritas, que andou desmascarando aí professor comunista em vídeo, eles não tenham noção do tamanho do serviço positivo que eles estão fazendo para os Estados Unidos. E lindo mais disso tudo, muito mais legal. Daily Wire, Project Veritas, mídias alternativas. Mark Ruffalo, um cidadão participante aí de um think tank, vamos chamar assim, americano. Ninguém especial, ninguém grande autoridade, ninguém grande mídia. Começando tudo de baixo para cima, pedra por pedra, a gente vai construindo a nossa paredinha de volta. E o futuro? Bom, gente, aqui o bicho pega. Certamente essas derrotas todas foram um enorme, gigantesco tapa na cara dos democratas. Isso não tem a menor dúvida. Dentro da bolha deles, eles não estavam percebendo e não estão percebendo essa pressão de baixo para cima. Até porque, como a gente já falou, a esquerda não tem muita visão de política local, tá? Veja, a esquerda é centralizadora. Então, assuntos locais não resolvem muito nesse sentido. O objetivo é sempre macro, a grande dominação em termos de política, se possível a grande dominação em termos de pensamento. Esgoto não interessa, estrada não interessa, ponte não interessa, pequenas empresas não interessa.
Brasil, né? Você vê, por exemplo, tem um governo mais conservador agora, o que os caras estão falando? Correndo para botar ordem na infraestrutura do país. Pois é, porque antes não, eram só grandes planos mirabolantes, centralizadores. Outro ponto importante é que, naturalmente, as famosas midterms, né, as eleições que vão acontecer no ano que vem, tendem sempre a ser um problema para o partido do presidente que acabou de ser eleito no ano anterior. Isso é uma tendência natural, tá? Assim, historicamente, a tendência é que mesmo que o Biden fosse mais ou menos, ele provavelmente ia se ferrar no que vem, ou perdendo a casa ou ficando com o Congresso meio apertado. Mas aí tem duas questões. Uma, a administração Biden é péssima e na contrapartida, essa grande onda vermelha, e aqui vermelho que eu digo republicano, começou a se montar muito antes do esperado. Já começou agora, nessas eleições dia 2, já começou um pique mais legal entre os republicanos e uma certa rejeição às ideias que estão vindo dos democratas, essa interseccionalidade cretina, esse identitarismo, tudo que é proposto hoje pelo Partido Democrata tem um quê de censura, de ordem em cima do cidadão americano que não gosta nada disso. Portanto, a não ser que as coisas esquentem de outra forma, afinal de contas tem 3 anos aí pela frente, até a próxima eleição e mais um ano para a próxima, tudo aponta que na eleição do ano que vem o resultado seja muito bom para os republicanos, tá? E o Trump? Bom, o Trump está fazendo um bom trabalho de apoiar candidatos não rhinos, ou seja, arrancar do Congresso os republicanos que moram ali em cima do muro, que fazem aquele joguinho de cair lá junto com os democratas, tá? Junto com os Blue Dogs lá. E, lógico, principalmente, ele está fazendo um trabalho para derrubar lindamente aqueles caras que votaram contra eles, que foram literalmente traidores dos republicanos recentemente. E aí esse trabalho já tem 2 vítimas imediatas. O congressista Kissinger, que eu não sei se você não... ele atacou o Trump na história da invasão do Congresso, tá? Inclusive, não sei se vocês lembram, ele chegou a fazer durante uma audiência no Congresso, falando sobre a data de 6 de janeiro, ele até chorou, ele ficou muito emocionado e chorou. Ridículo, papelão, como se tivesse sentido muito por tudo que aconteceu naquele dia e tal. Pois é, esse palhaço já avisou que não vai se candidatar na próxima eleição para tentar a reeleição, porque ele sabe que ele tá mais queimado que sei lá o que. Ele deu uma desculpa besta do tipo, não, eu não vou me recandidatar, porque senão eu não vou conseguir lutar as grandes lutas desse país aqui no Congresso, etc e tal. Papo furado. Ele vai sair pela porta de trás do Congresso e pela porta de trás da história também. Outro sacana chamado Anthony Gonzalez de Ohio também já avisou que não quer continuar a vida pública, porque Trump tem muito peso no partido político, então ele vai sair da vida pública. Ou seja, se ele sabe que se ele se candidatar, o Trump vai apoiar até o capeta para fazer ele perder nas primárias, e ele vai perder. Então, melhor sair atirando, falando que ele não vai se misturar mais com esse tipo de coisa. Mais uma dúvida agora está batendo aqui e ali. Será que Trump é o cara para 2024 com tamanha rejeição que ele tem entre independentes e certos segmentos aí da sociedade americana? Pode reparar, seja na Virgínia ou em Nova Jersey, os independentes fizeram toda a diferença claramente. Seja no caso do tópico educação na Virgínia ou no tópico gestão de pandemia, que foi podre em Nova Jersey, em que o governador lá seguiu o exemplo do Cuomo lá de Nova York, que acabou condenando, estima-se, uns 8 mil velhinhos à morte, tá? 8 mil velhinhos à morte. Os independentes deram o tom de rejeição ao governo e resolveram saltar para o lado republicano na eleição. Mas, gente, independentes são independentes. Eles pulam para os republicanos quando eles rejeitam os democratas e vice-versa. Então, eles não votaram no que o Trump indicou, tá? Quem vota no Trump é uma massa nada desconsiderável, tá? De uns 70% pelo menos dos republicanos, e esses sim votam de olhos fechados, eles votam inclusive em quem o Trump mandar. Os independentes, não. Então a gente pergunta, mas isso é suficiente?
Porque o Youngkin, de verdade, gente, ele fingiu que o Trump não existia, tá? Nova Jersey também não foi exatamente um case eleitoral para o Trump. Será que tá na hora do Trump chamar a base dele, tocar a corneta e falar o seguinte: nós temos um candidato novo para 2024, sabendo que a administração Biden até lá vai estar abaladíssima, é muito provável, e aí mais abalada ainda por uma possível vitória gigante dos republicanos ano que vem? Pois é, de verdade, não vai ser difícil chutar cadáver democrata lá na frente não, tá? O país provavelmente vai estar numa gigante, né, e imagina como é que vai estar daqui a 3 anos e meio e tal. Aliás, daqui a 3 anos e meio, muito tempo corrido, pode até estar no meio de um conflito com a China por causa de Taiwan, vai saber. Então, certamente o Biden não vai ter condições até lá. Não dá. Ele não tem mais condições físicas para estar hoje. Imagina daqui a 3 anos. O cara se borrou literalmente. Ele encheu as calças aí numa visita, aquela que ele fez agora para o Papa, que é uma história obviamente não confirmada pela Casa Branca, né? Vamos falar, nosso presidente encheu a calça, mas Washington inteira está falando nisso. E então não deve ser por acaso. E aí sobra o quê? A Kamala como líder? Complicado também, né? Até porque existe uma disputa entre os grupos do Biden e da Kamala. Tá tudo errado lá dentro. Quem que poderia ser a grande liderança democrática lá, naquele momento? Hoje não tem, tá? Pode ser sim o momento, então, de imaginar de ter um candidato republicano que atraia independentes mais facilmente e dê uma vitória também gigante para os republicanos em 2024. E o nome do DeSantis voltou a circular forte depois dessas eleições, apesar dele estar de lado. Tanto quanto Trump, falou-se muito do DeSantis esses dias, por incrível que pareça. Por quê? Porque o cara é antenado, ele tem a tendência de responder talvez até mais rápido que o Trump em algumas situações quando o bicho pega, e ele não tem o problema da rejeição que ele tem. Não sei, não estou dizendo hoje que a melhor solução para 2024, loucura fazer isso, mas não estou dizendo que a melhor solução para 2024 seja o DeSantis e não Trump. Tem muito caminho pela frente, mas não é considerado mais que seja, vamos dizer assim, a única solução para o partido 2024, o que é bom, tá, gente? O que é muito bom. É preferível ter 2 possíveis soluções lá na frente do que a gente só poder contar com o Trump e eventualmente nem ter condições até lá. Então, assim, eu vejo algumas pessoas falando assim, não, o DeSantis, não, o Cruz não deveriam entrar em primária, nada, deixar o Trump rolar solto. Não sei. Primeiro, porque é muito cedo. Segundo, porque eu não sei lá na frente qual que vai ser o perfil de rejeição de cada um desses caras, tá? Então, assim, que bom que os republicanos têm pelo menos 3 opções, e até tem nego falando do próprio Youngkin lá na frente, tá? Porque é um perfil similar, vamos dizer, em um certo sentido, é um cara mais conservador, é um milionário, é aquela coisa toda, o americano gosta de votar em milionário, tá? É bom, é melhor, é muito melhor, na verdade, ter mais opções como tem os republicanos hoje do que não ter opção nenhuma com os democratas, tá? Trump não é a única solução republicana para 2024, a partir, inclusive, das percepções de hoje. Então, eu digo uma coisa, o cenário não é de certeza para 2024 com Trump, depois das eleições principalmente, por incrível que pareça. De verdade, tá aí o Glenn Youngkin para comprovar. E dá-lhe suspense, né, gente? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Agora sim, vou fazer um jabazinho rapidinho. Pedir para vocês passarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente também no Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, Apple Podcasts. Pede também para acompanhar a gente no nosso canal do YouTube, canal Saindo da Bolha. Clicar lá no sininho, dá like no vídeo de hoje. Nossa, tô ruim, hein? Dá um share nas redes sociais, porque obviamente o Facebook e as outras dão uma escondida na gente. Fazer o tal do boca a boca sarado, em que vocês contam para os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta muito o politicamente correto. E finalmente anotar aí o nosso canal do Telegram. Pega o endereço aí, bit.ly/Telegram e Fembolha, bit.ly/Telegram e Fembolha. Semana
terminada. Missão cumprida, hein? Missão cumpridíssima. Parabéns para o povo americano aí que deu uma sapatada na cara dos democratas. Vamos descansar um pouco todo mundo, menos nós aqui, que tem um monte de coisa para fazer ainda, mas com muita alegria no rosto, tá? A gente fica feliz e torce para que vocês fiquem também todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.